tecnologia, como, né, aprendermos aí esses novos desafios. Só para me apresentar, meu nome é Tana Moreano, eu estou aqui junto com a Rosa Falac, e para vocês entenderem um pouquinho o contexto desse canal, é o seguinte: eu e a Rosa nos encontramos aí pelas esquinas literárias da vida e descobrimos que nós tínhamos algo em comum. A gente escrevia sobre mulheres e para mulheres e assuntos de mulheres. Mas sendo que eu escrevo sobre uma ótica da mulher do interior do Brasil, né, da mulher rural, e a Rosa tem uma abordagem mais urbana. E aí nós decidimos criar esse canal para começar a convidar pessoas aqui para falar sobre esse tema e ser um local de desabafo, de comentários, falar das questões, das dificuldades, né, das mulheres com seus maridos, suas esposas, seus companheiros, companheiras, filho, dificuldade de trabalho, tudo que a gente encontra aí, né, e trazemos o tema para cá. E junto, então já aproveito agora para me apresentar. Meu nome é Tana Moreano, eu sou mãe de 4 filhos, eu já sou avó de 2 netas, e tem mais gente falando lá, Rosa, não está conseguindo, você tem que mandar lá, continuar escrevendo. Eita, nós. Aí, então, só voltando a falar, então nós, né, assim, com essa vivência tão diversa que eu e a Rosa temos, a gente resolveu, né, trazer aqui novidades para vocês. E agora, Rosa, a palavra aí com você, está presente, só falando que isso tudo faz parte da nossa vida, a gente tem que dar conta disso tudo, né? Aqui ajeitei um pouquinho o cenário para vocês, mas a casa ali do lado está toda bagunçada, viu? Passou, não dá para ser mulher nota 1000, ser mãe, ser profissional, ser criativa e ainda estar com a casa arrumada. Eu não consigo, pelo menos. Quem souber, me conta o segredo. Obrigada. Ai, gente, eu vou primeiro pedir super desculpas. Eu e a Tana, a gente até fez um teste, né, Tana, durante a semana com essa tecnologia aqui, é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, mil desculpas, gente. Aquele link que a gente gerou não deu certo aqui no programinha na hora de transmitir. Então, fica aí os nossos pedidos de desculpa. Então, eu sou a Rosa Falac, né? Algumas já me conhecem, eu sou escritora, tenho 2 livros publicados, publiquei ano passado. Sou economista de formação, trabalho há 20 anos no mercado financeiro, sou mãe de 2 filhos lindos, né? O Levi e a Tainá. E sou apaixonada por literatura, né? Então, gosto de escrever, sempre li muito. E ano passado eu decidi, né, desenvolver esse meu lado aí, essa carreira, né? E aí a Tana já falou bastante, né, do nosso canal, que a gente vai entrevistar aí várias amigas, personalidades, e aí deixar um espaço aberto para a gente ficar bem à vontade, falar mal do marido, do chefe, chorar as pitangas, né? E a nossa cobaia, né, a nossa primeira convidada, que super foi uma fofa, né, gentilmente está nos cedendo aí a presença dela, é a Tatiana Fonseca, que é atriz, escritora, educadora. Ela tem um canal Mosaico de Histórias, que é muito bacana. Eu visitei esse canal, para quem tem filho pequeno, principalmente. E a gente descobriu a Tatiana por conta de um vídeo que ela tem que chama Mulheres Maduras, né? Que ela fala um pouco sobre a questão do envelhecimento da mulher, né? E eu achei lindo, fiquei até emocionada quando eu assisti. E aí a gente fez esse convite para ela e ela aceitou. Então, Tati, fala aí um pouquinho de você para nós, se apresenta e fica à vontade aí. Boa noite, Rosa, boa noite, Tana. Obrigada pelo convite. Gente, eu achei tão bom na hora que a Tana falou assim, é só aqui que tá mais ou menos arrumadinho, porque lá atrás tá tudo bagunçado, porque a gente não dá conta de tudo. Eu achei o máximo, porque graças a Deus que não é só eu. Não é só comigo. Então, eu sou Tatiana Fonseca,
Em primeiro lugar, queria agradecer a Rosa e a Tana que me convidaram para estar aqui estreando, né, esse canal de comunicação aqui. É nossa cobaia, hein, Tati? Você é a nossa cobaia. Então, tudo de boa, tranquilo, é assim mesmo que acontece. Tem que começar, né? Vamos começar com você, hein? Vamos ver. Isso aí. Estou aqui, né, junto com você, sou educadora, escritora, publiquei um livro infantil, né? As meninas aí são romancistas, né? Fala sobre então, assim, e adoro artes em geral, né? Assim, eu sou atriz e tô aí para o que der e vier. Tá ótimo. Ô, Tatiana, eu queria aproveitar então, né, aproveitar então agora que a gente vai trazer você aqui para entrevistarmos e comentarmos, então eu queria aproveita, você falou brevemente, mas fala um pouquinho da tua vida e como é que foi a relação sua com a literatura, com a escrita, como é que surgiu isso, desde quando, como foi? Então, eu gosto de falar que surgiu quando eu era bem pequena com meu pai contando histórias para mim, sabe? Lá em casa, meu pai gostava de contar histórias e assim, a gente não tinha dinheiro para comprar livros, então as histórias eram histórias inventadas pelo meu pai. E a grande maioria das vezes eu e meus irmãos éramos os personagens das histórias. Então foi daí que foi surgindo essa vontade, né? Já na escola eu gostava, sempre tinha caderninho de poemas, amava escrever. Mas eu escrevia para mim, eu sempre tive um pouco assim de medo da escrita para os outros. Os outros, entendi. Eu sou formada em matemática, Olha. então assim, eu tinha, apesar de gostar demais, eu tinha certo medo de falar em público, de escrever para o público. Então, essa relação com a língua portuguesa desde pequena foi um pouco assim, difícil, assim. Entendi. Não é difícil, eu tinha muito medo, assim. Sei, você demorou a se expressar, então, é isso que você quer dizer? Para os outros. Para né? os outros, tá. Para Tá, os outros. entendi. Para mim, eu gostava de escrever. E quando é que você resolveu, assim, realmente escrever para os outros? Então, Quando? aí, apesar de ser formada em matemática, eu caí no ensino fundamental. E ao invés de dar aula de matemática, eu comecei dando aula para os menores, né? Para alunos do 5º ano, que é a idade que eu mais trabalho. E aí não tem jeito de trabalhar com os pequenos sem trabalhar com as histórias, né? E aí eu resgatei todo essa vontade de escrever, então eu sempre escrevia teatros para representar lá com os alunos na escola. E essas histórias que eu ia escrevendo, eu ia guardando, né? Entendi. E aí, quando chegou a pandemia, e aí eu fiquei com uma ansiedade muito grande, querendo voltar, ao mesmo tempo a gente com aquele medo, mas doida que voltasse. E foi onde surgiu essa história, P de Pombinha, P de Paz, que é o meu primeiro livro, esse aqui que foi publicado. Né? Sim. Antes dele... Quando foi publicado, Tati, esse livro? Esse livro foi publicado em 2021. Recente até. Isso. Entendi. Aí, foi na época da pandemia. Ele fala Pode falar, termina. Ele fala justamente dessa ansiedade, desse desejo de retornar, mas ao mesmo tempo com esse turbilhão de sentimentos, medo, alegria e tudo isso. E será que ia ser seguro? Será que não ia ser? Como seria esse retorno? Fala tudo isso de uma forma mais lúdica através de uma pombinha. Tatiana, que coisa curiosa. Você vê como, olha, eu ainda não tenho o livro publicado, estou escrevendo, mas eu comecei a escrever na pandemia, quer dizer, a gente teve que se enclausurar, eu comecei a ler muito,
E aí eu comecei a participar de um grupo que se junta, se chama Toastmasters, um grupo que faz discursos em público, pequenas palestras. E eu tinha que criar histórias, foi exatamente isso, criar histórias para apresentar. E eu buscava das minhas histórias, das minhas vivências, pequenas histórias, sempre assim, alegorias, sempre fazendo alguma coisa, uma alusão ao meio rural. E aí eu decidi começar a juntar tudo isso e estou tentando concluir um livro. Vê que curioso, mas foi a pandemia nos trancar para a gente tentar um canal de vazão para isso tudo, né? Que curioso. Eu acho que a pandemia surgiram vários escritores na pandemia, viu? A gente Ah, ficou muito verdade. preso dentro de casa, né? Nem até os meus médicos eu cortei tudo, eu não, né? Ficava só preso dentro de casa. Gente, eu tô aqui, eu e a Tânia, a gente combinou que eu vou ficar aqui de back-office das perguntas. E já temos uma pergunta aqui da Dilma Macedo, que é minha leitora. Um beijo, Dilma, por ter, né, vindo aqui participar. E ela está perguntando quais foram as principais dificuldades que nós, escritoras, enfrentamos no início, quando a gente começou a escrever. Você Quer começar falando, Tatiana? Fala lá. Você é a nossa convidada de honra, pode falar. Bom, a minha dificuldade maior é como publicar o livro, né? Porque quando a gente tem aquele produto final ali, que ele é o nosso filho, né? Queridinho, assim, e a gente quer compartilhar. E aí, como? Quem vai acreditar em mim para poder compartilhar isso, né? Qual editora que vai compartilhar isso? Então, assim, eu tive a sorte porque eu sou contadora de histórias aqui na minha cidade. Então, eu conto histórias nas escolas, nas praças, na igreja, em tudo quanto é lugar. Nas redes sociais, né? Então, eu conheço... E aqui a nossa cidade ela é conhecida como... Divinópolis é a cidade das histórias. Tá? Então, tem muitos contadores de histórias aqui. Então, nós nos reunimos e teve uma editora daqui da nossa região que convidou alguns contadores de histórias para escrever cada um ia escrever 2 histórias para publicar um livro, que é esse daqui, ó. Uma antologia. Uhum. Então, são vários contadores de histórias que publicaram algumas histórias aqui. E aí, em contato com esse editor que já deu essa oportunidade para a gente, aí eu apresentei para ele a história, o Pé de Pombinha, Pé de Paz. Ele me ajudou em tudo que eu precisei para conseguir fazer ele ficar da história do papel virar o livro. Né? Quem ilustrou foi a minha filha. Sabe? Que lindo! Olha. Nossa, que legal! Isso traz muita verdade, né? Muita verdade para o livro. Eu estou vendo aqui o pessoal escrevendo, né? Alguns perguntando para uma escritora aqui qual que é a maior dificuldade? É escolher o título ou a capa, né? Sim, a Carmiela, né? Carmiela, tá. Carmiela está perguntando, né? Eu não sei, Tatiana, se você quiser falar, mas eu nem cheguei nesse estágio ainda, né? Mas, no meu caso, eu achei difícil assim, acreditar em si também, como, né? Será que está bom? Você fica com aquela sensação se você não está sendo uma fraude, se vão achar isso bom. E depois tem o outro extremo também. Depois você se apaixona pelo seu livro e você acha aquilo a última maravilha do universo e que todo mundo vai querer ler. E aí depois você vê que você tem que, não é só o que contar, é como contar, que tem uma série de técnicas por detrás que você tem que se aprimorar. Então, no que você manda para outras pessoas revisarem ou fazerem leitura crítica, você vê que começa a levar um monte de bordoada, você fala, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Não é não? Me fala aí, Tatiana. Eu penso assim, que a escolha do título, eu acho que dá mais insegurança do que a capa. Não sei, para mim foi. Eu acho que o título é muito importante numa obra, né? Assim, muitas vezes ele já te dá uma dica do que trata a leitura. Sim. Né? Então, eu tive mais medo nessa questão do título do que da capa. Entendi. Agora, eu tive muito medo também, igual eu falei, da língua portuguesa. Eu sempre tinha muito medo. Então, depois alguém para corrigir, né? Então, sem deixar a pessoa tirar a questão que eu acho muito importante, que é a questão do sentimento.
sabe? Porque o Hum, sentimento, assim, quando a pessoa lê, ela tem que sentir aquilo que eu estava sentindo quando eu estava escrevendo. Então, entendi, quando alguém mexe na nossa escrita, eu fico com medo de tirar esse sentimento ali que eu queria levar para o entendi. leitor. É. Rosa, eu estou Temos vendo. mais perguntas, hein? É, Ó, tá tô bombando, vendo. gente, tá É, a gente tem bombando que aqui nosso conciliar. chat. É, Vamos ter que. quer aproveitar o gancho, Rosa, e vou falar. A Lisiane aqui perguntou o Ai, que, que sim. levou você a escrever o livro Eu Toquei o Infinito, Gente, né? eu Ele vou quer falar bem explicar. rapidinho. Quem não conhece ainda a história do Eu Toquei Infinito é uma protagonista, é uma menina de programa, né? Uma garota de programa. E eu comecei a escrever esse livro, era uma outra história. Quando eu era criança, né, há muitos anos atrás, gente, há muitas décadas atrás, Oh, nem parece. é, enfim, eu morava no interior de São Paulo e teve um escândalo na cidade. Isso é uma história verídica, tá? Que a mulher de uma pessoa muito proeminente lá, uma pessoa pública, não sei se era um juiz ou um promotor, eu não lembro. Só sei que foi um escândalo porque a mulher dele descobriram que ela se prostituía em São Paulo, né? Ela era uma pessoa da socialite, era mãe e tudo mais, mas ela vinha para São Paulo fazer programa e na época isso foi um escândalo. E eu era criança, aquilo ficou tão na minha cabeça, né, aquela história. E aí, quando eu resolvi escrever o Eu Toquei Infinito, eu queria escrever essa história de uma mulher casada que fazia programas, né? Mas no final virou outra coisa, virou essa história da Patrícia, que se apaixona pelo cliente e tal. Então, foi mais ou menos essa a inspiração, o ponto de Entendi. partida, né? Mas eu não Uhum. sei se vocês, meninas, como é que vocês. Não sei como é que é o processo de criação de vocês. Mas eu sempre começo uma história, na minha cabeça eu acho que vai acontecer uma coisa e acontece outra totalmente Que diferente, legal, né? assim. Os personagens mudam, a história muda. Então, assim, respondendo a Lisiane, né, especificamente no caso do Eu Toquei ao Infinito, foi esse o ponto de partida. Foi essa a inspiração desse Uhum. meu acontecimento aí da minha cidade, quando eu era criança. Entendi. E só uma última pergunta para a gente fechar esse assunto, Rosa, Assim. a Charmiela está perguntando, como é que foi fácil você escolher o título, como você chegou a esse título? Ai, Só para ai, aproveitar o gancho aí do teu livro. né, pois é, foi muito difícil. Na verdade, esse tocando o infinito é um trocadilho, né? Porque como ela é pianista, né? Ela toca piano, então tocando o infinito, e aí faz uma alusão ao infinito que seria o amor. Mas assim, sendo bem sincera, na verdade, depois que eu lancei o livro, eu ainda não estava muito feliz com o título, né? Eu ainda Entendi. pensei, repensei, só que sabe assim, quando você já está tão cansada de ficar batendo na mesma tecla, que eu falei, ai, vai esse nome mesmo, que eu já estava Aham. cansada, não Tá certo. consegui achar um outro nome melhor, mas não foi uma escolha assim super que eu fiquei muito feliz, não. Entendi. Não Tá. sei. E Tatiana, voltando aí a te perguntar, a gente viu que você tem um vídeo lá no canal que a gente falou, né, no seu canal Mosaico de Histórias, e esse vídeo fala lá mulher madura, e a gente achou interessante, né, e aí eu queria te perguntar como é que é a tua relação com o envelhecimento ou com o amadurecimento, o nome que você quiser dar, o que que você acha que isso trouxe para a tua vida, né, como é que você encara isso? Eu encaro de uma forma muito tranquila, sabe? Hum. Assim, a minha irmã, por exemplo, com 30 anos, ela já começou assim, ai, nossa, eu tô fazendo 30. Quando eu tava beirando os 40, que eu comecei a ficar mais assim, nossa, eu tô chegando nos 40. Aí, quando eu tava assim, com 38, eu comecei a ficar, ai, meu Deus, eu não quero falar a minha idade mais. Comecei a pensar assim. Mas, mesmo assim, pensando, não quero falar a minha idade mais, mas eu resolvi ter uma relação com o meu amadurecimento de uma forma tranquila, sabe? É, eu, eu lido, eu não É sou cheia porque de a gente neura, nem com o meu corpo, nem com o meu rosto, nem tá, com. tá, mas Tento então ser vamos leve. mudar um pouquinho essa pergunta então. Eu sei que a gente é muito cobrada, a mulher é muito cobrada pela aparência, pelo físico. Então vamos agora assim, o que que você considera, qual é a vantagem do amadurecimento? Vamos falar diferente. O que que o Ai, gente. amadurecimento te trouxe aí de vantagem?
Tem vantagem demais, né? A questão da experiência, a questão de você dar valor nas pequenas coisas, de você relevar muitas coisas. É uma inteligência, não é emocional, mas é de vivência mesmo, né? De você, sabe que isso não precisa mais se preocupar. Tem aquele ditado que fala assim: eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Prefiro ter paz do que ter Você razão. quer ser feliz ou quer ter razão, né? Você quer... Isso. Então, assim, eu assim, prefiro ser feliz, prefiro ter paz do que brigar por causa de certas coisas. Então, assim, eu acho que isso é só amadurecimento, é só experiência de vida, só anos e anos de observação interior e observação das pessoas no seu entorno, que você vai percebendo que coisas simples são muito mais importantes. E que conselho você daria, Tati, para Tatiana de 18 anos? Eu sei que é uma pergunta assim que a gente já viu por aí, mas Eu sempre me cobrei muito, sabe? Eu lembro que na minha infância minha mãe falava assim, por exemplo, na hora que eu ia arrumar a casa, aí ela virava e falava, aqui, você não tirou poeira direito desse móvel aqui? Se for para você fazer mal feito, é melhor você não fazer. Ela falava assim. Então eu cresci com isso. Se for para me fazer mal feito, é melhor eu não fazer. Então acho que isso me impedia de tentar muitas coisas na minha vida, sabe? Eu pensava assim, eu não vou conseguir fazer bem feito, então é melhor não fazer. Entendeu? Então, depois eu conheci um amigo, Ailton Costa, que ele me falou, Tati, às vezes, antes feito do que não feito. Antes mal feito, não, antes feito do que Do não que feito. não feito, Né? olha, a Sandra Antes feito do que Santos tá... perfeito. Antes feito Isso, do que perfeito, né, que se fala. isso. Então, assim, aí eu comecei a tentar mais e eu percebi mais tardiamente que não precisa da gente se cobrar tanto para a gente ser feliz, para a gente correr atrás e realizar sonhos. Então, o conselho que eu daria é isso: não ligar muito para o que os outros falam, para a perfeição, para correr atrás. levar a vida mais leve. Leve. E você consegue conciliar o que você quer, as atividades que você consegue conciliar com essas outras, por exemplo, com a carreira de escritora, você está fazendo isso regularmente ou como é que é? Como é que é isso? É difícil, né? É difícil, Tana. É difícil conciliar tudo. Eu falo com a minha filha assim, às vezes, igual eu gosto de tantas coisas diferentes, e aí a gente vai em tantas vertentes que a gente não consegue Dá conta de tudo, né? dar conta de tudo. Aí então acaba ficando um pouco de fases. Tem fase que aí eu tô mais no teatro, tem fases que eu tô mais na contação de histórias, tem fases que eu tô mais escritora, tem fases que eu estou mais... Professora eu estou sempre, né? Educadora sempre. Não E tem como. e você Mas consegue não consegue conciliar? conciliar tudo. Não, não consegue. Tá, mas Não. você tem fase que fica mais inspirada para a criatividade sair, tem fase que você fica mais assertiva, como é que é isso? Esse balanço aí, É, ou é aleatório? não, tem fases. E também Aham. tem oportunidades. Tem Hã. situações que ocorrem que aí eu não posso perder. O Entendeu? Aí que dá vem um exemplo aquele. para nós, o que que seria isso? Quando veio a pandemia, por exemplo, né? Ó, Chegou. desculpa interromper, ó, a Vanessa Dias está perguntando, escreva todo dia, é o conselho dos consultores. Você consegue, Tati, escrever todo dia um pouquinho ou não? Então, tá vendo? Eu não consigo escrever Não. todo dia. Não consigo, gente. Ser Gente, eu também professora, não. Eu também não consigo. Tem dia que o bicho eu escrevo pega. todo dia, mas eu escrevo aula para. Ah, sim. Todo dia é aula É, para dar. acho que é mais no sentido de criar um hábito, né, de não ser uma coisa muito Sim, esporádica, mas não quer dizer que realmente não. tem que ser religiosamente todo dia, né. Não, mas ela tem toda E razão, viu? Deveria ter o hábito de escrever, porque aí a gente vai aprimorando a escrita, né? Sim, é, pois é. tá Não, eu vendo não aí? consigo, A gente. Eu Vanessa falou escrevo que ela achou que era rebelde. realmente. Hã? É. A Vanessa falou: "Pois é, ela também não consegue", ela achou que ela era rebelde, que não Ah, estava deixa seguindo. eu vou ler um comentário aqui da Sandra Santos, ó. Amadurecer é um processo natural. O problema é que não fomos preparadas para pensar e sentir assim. Espero que isso mude. Quando amadurecer for encarado como parte da vida, tudo ficará mais leve. É, Verdade. Ela é. tem razão.
É. E a gente tem também que uma hora, interiorizar isso e deixar o resto para lá, né, também, né. Então, Sim, sim, é acho que verdade. isso também, né. Deixa eu te perguntar, Tatiana, desculpa, eu perdi aí, você é mãe? Você já foi mãe? Você é Ela é mãe. mãe, a filha dela que desenhou a Ah, capa, não é verdade, você isso? falou, desculpa, eu É. esqueci que era filha. Tenho E 2 filhos, Tana, um de 13, um menino, e o uma menino. menina de 18, e os Ah, tá. 2 amam Olha. escrever, viu. 18. Não, agora eu tô chocada. Com Tenho, a essa menina cara de de 18. bebê, gente, que Porque inveja. a Tatiana começou novinha que nem eu, entendeu? A gente Ah, foi, sim, sabe, ó, então é, foi, porque, como a meu gente fez na agronomia, sabe, na agronomia tem um termo, assim, variedade precoce, sabe, Tá é variedade vendo? precoce. Mas nem comecei tão novinha assim não, eu tô com 43. Tá novinha, tá bom, é que agora a turma, né, deixa para mais tarde, né. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa, o que que você acha, você vai olhando aí, Rosa, se tiver alguma pergunta a eu gente tô tem responde. tá, já tem umas perguntinhas aqui, viu. Deixa eu só fazer uma assim, para aproveitar o gancho que ela falou dos filhos, o É. que que você acha que a maternidade, né, a gente falou da maturidade, o que que você acha que a maturidade traz para a mulher, sob o seu ponto de vista? O que que trouxe para você, né, de aprendizado, de dificuldades, como é que foi isso aí? A maternidade, o que que ela traz me É, trouxe? é, Gente, eu acho assim, é complicado, mas eu acho que todo ser humano deveria ter filhos. Não sei ok. se eu posso falar que a ligação da mãe com o filho é diferente da do pai, não sei, eu vou Ai, puxar para o mas meu eu vou lado. protestar, eu não vou conseguir ficar sem falar, mas tem uns por aí que não podia ser pai não, viu. Muitos, né? Mas tem mãe também. Tem Infelizmente. mãe Tem também mãe que não podia também. ser mãe não, viu? Não, pai e mãe, eu falei assim, pai, mas é o pai e mãe, infelizmente, né. Mas assim, eu acho que todo ser humano deveria ter filhos, viu? Uhum. Porque eu acho que o laço é grande demais, é um amor assim, totalmente que a gente não imagina que é É que a possível. gente fala do ponto de vista de quem teve, né, porque é uma coisa tão visceral, né, quando sai, nasce aquele ser que saiu de você, você pariu, você realmente fica Você muda, inundado, né, né, a gente de muda. drogas ali, aquelas endorfinas, você só enxerga aquilo, né, você vira um outro, parece Gente, que quando a minha dá uma filha nasceu, estava transformação. passando aquela novela Senhora do Destino, que roubaram o bebê dela, né? E eu ficava assim, eu andava pro lado das pessoas, olhava pra minha filha, eu ficava assim, morrendo de medo deles me roubarem ela, de tão louca, de tão apaixonada. Aí eu também tenho essa neura, viu, eu vou neura de sequestro, de tenho Gente, eu essa ficava neura morrendo de medo, também. porque assim, desde novinha, um dos meus sonhos era ser mãe. Então, por exemplo, desde muito nova também eu faço teatro. E logo que eu conheci uma pessoa, assim, que é o meu marido, estou com ele até hoje, que eu o conheci, eu falei, não, eu deixei o meu sonho de, sei lá, mudar para o Rio de Janeiro, tentar conseguir carreira de atriz no Rio de Janeiro, para ficar aqui e constituir a minha família, porque esse era o meu maior sonho, era o meu primeiro. Entendi. Então, eu sou muito feliz com a família que eu tenho e eu acho que todo mundo tem que ter um filho, porque muda completamente. A gente que é professor, a gente vê totalmente a diferença do olhar de um professor que tem filho para um É professor que não mesmo? tem com seus alunos. Olha, que interessante. Gente, a gente percebe assim direitinho a diferença, Olha, como que a gente entende mais o ser humano, entende mais o acho que outro, humaniza, entende. né, humaniza, a pessoa fica Não, mais. humaniza demais, é totalmente diferente. É. Olha, a gente vai falar uma pergunta aqui, mas a Catarina Ucci aqui, oi Catarina, ela falou isso, que a gente não pare só um bebê, a gente pare uma mãe, uma empreendedora, uma curandeira, uma professora e por aí vai. Uma psicóloga, A psicóloga. A gente É, nasce mãe também, né, é, nasce o filho e nasce a mãe junto, né, que também não verdade, existia. verdade, é. Tati, estão perguntando aqui, a Alessandra, do que trata o teu livro? A gente não falou do teu livro, Sim, do que ele se trata. então, ele conta a história de uma pombinha que sempre morou ali numa escola e ela cresceu vendo as crianças aprenderem a ler, então por isso P de pombinha, P de pato, que a pombinha, tudo que ela falava primeiro a letra inicial, porque ela morava em cima da sala de uma sala de alfabetização.
Ah, E, meu de Deus. repente, chegou a pandemia, todo mundo sumiu, ela ficou sem entender o que tinha acontecido. E aí ela ficou muito triste, a família dela foi embora, que não aguentava mais ficar naquele lugar vazio. E ela, não, de tanto que ela gostava da escola, ela falou, vou continuar, continuou morando. Aí ela teve esse retorno dos alunos, dos funcionários para a escola, e esse turbilhão de sentimentos que aconteceu comigo, aconteceu com a Pombinha. Porque ela, ao mesmo tempo que ela ficou extremamente feliz com o retorno, ela ficou achando aquilo tudo muito estranho, com muito medo, as crianças chegando de máscara, sem poder tocar um no outro, com tanto de protocolo de segurança na escola que não era mais igual era antigamente. Então, fala desse turbilhão de sentimentos e como que é possível, sim, ter uma educação humanizada, mesmo com os protocolos de segurança da Covid-19. Que Porque muita gente criativo. falou assim, vai ser muito ruim, a escola vai ser muito fria, que não sei o quê, como vai ser? A professora não pode tocar mais no aluno naquela época, né? Então, eu falo aqui de uma maneira de fazer ficar legal, ficar gostoso, mesmo com os protocolos. Olha, que interessante. Você tem até respondendo, né, para quem fez a pergunta, você tem um vídeo, né, Tati, lá no YouTube, no seu canal, que é só sobre esse livro, eu achei lindo. Você tá toda produzidinha, assim, toda bonitona e conta a história, super bacana, gente. Sim, lá eu conto a história. Olha que bonitinha aqui as crianças chegando de com a máscara. olhando um ao Lindo. outro, tá vendo? Sim. Muito gozado, muito legal. Muito bonitinho. Lá eu conto história, que é igual eu falei, eu sou contadora de histórias. Então, no meu canal eu conto várias histórias. E aí eu conto a minha também. Nossa, é super lindo, super bacana o vídeo do P de Pombinha, P de Paz, muito legal. Tatiana, deixa eu... Para mim, importante na leitura o sentimento, é tocar com a leitura. Se for para morrer de rir, que a gente morra de rir. Se for para chorar, que a gente desabe em choro. Se for para sentir, que a gente arrepie, é esse sentimento que me motiva, entendeu? O pessoal está perguntando, o canal é Mosaico de Histórias, né? Pode digitar aí para, né? Vou deixar aqui para elas. Porque a gente não tem acesso à digitação, só você. A gente consegue ler as mensagens. Posso colocar Mosaico de Histórias, Tatiana Fonseca já cai direto lá. Foi lá que a gente pegou Mulher Madura, aquele vídeo que você faz. Aquela da Vanessa Pena. Linda. Na hora que eu li. É lindo aquele texto, totalmente. Gente, eu arrepiei aquele texto, meu Deus. Tatiana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou isso, que às vezes você percebe o olhar de um determinado professor ou professora que não foi mãe, que às vezes é diferente. Eu queria te perguntar um outro assunto, assim, também complementando. A gente sabe que as mulheres leem mais que os homens, né? Em geral, as mulheres leem mais que os homens. No entanto, a gente tem mais escritores homens do que mulheres. O que você acha, ao que se deve isso? Me explica aí, vamos ver se você consegue... Gente, que coisa isso, né? Eu acho, sabe o que eu acredito? Que está tendo agora, a vez das mulheres agora, eu acho, sabe? Que as mulheres estão se abraçando mais, se acreditando mais uma nas outras e estão apostando mais na mulher. Porque não só na questão da literatura, na política, tudo, a gente sempre via as mulheres apostando também mais nos homens e as mulheres ficando só esquecidas, né? Então, agora, eu penso assim, que talvez é a hora é agora das mulheres tirar aí seus textos das gavetas e publicar mesmo, porque eu acho que agora que é a hora da mudança, viu? Tá chegando. Vamos fazer um movimento hashtag leiam as mulheres, leiam mulheres. Escritoras mulheres, porque não dá para entender, não, Tana. Por que isso? Leiam escritoras mulheres. Agora você falou, isso me lembrou, Tatiana, agora eu lembrei, quando eu comecei a trabalhar,
No meu primeiro emprego de carteira assinada, eu cheguei a ter uma chefe mulher, e naquela época era assim, uma mulher não ajudava outra mulher, porque ela falava assim, se ela estava num cargo mais alto, ela falou assim, só eu consegui chegar aqui, não dá para duas, porque não pode ter, então eu não vou deixar ninguém subir aqui. Então era ao contrário, assim, a mulher dificultava a vida das outras mulheres. E isso, graças a Deus, mudou, né? Hoje em dia a gente vê aí, agora o nome virou sororidade, né? Que é poder, né, que é a gente poder se ajudar também, ter empatia, mesmo a mulher que não é mãe, mas entender a outra mulher, né? Então isso está não, mas mudando, isso né? aí, mesmo que não é mãe, qualquer mulher, eu acho que mudou essa relação das mulheres com as outras mulheres. Está mudando e tem ainda mais que mudar, mas eu acho assim que está muito bacana a gente viver nesse período que está acontecendo essa mudança, sabe? É na Verdade. música, também a gente vê as mulheres se destacando aí na música. Então, Sim. né, eu Mas penso que na ainda literatura tem que chegar a isso também, né? Mas tem um longo caminho ainda, né, gente? Vocês não acham que... É que eu trabalho no mercado financeiro, nós temos 40 diretorias no banco, nós temos, acho que nem 3... Acho não tem 3 diretoras, assim, então Olha, é muito pouco ainda, né? Acho que ainda tem bastante coisa para porque no mercado trabalhar. financeiro não tem lei para isso ainda, né, Rosa? Porque é assim, Não. na política está entrando mulher, que tem lei, tem que ter as mulheres, senão os partidos não conseguem, né? Tem os partidos, tem concurso público, tem algumas coisas que tem a tem, né? porcentagem, tem que ter tantos por cento de mulheres. Então, assim, a gente ainda vê em lugares que não tem a lei para isso, a gente vê isso ainda acontecer. Nossa, gente, acontece muito. Mas eu noto assim que a revolução, uma das revoluções mais silenciosas que houve, eu ouvi isso uma vez de um diretor de uma cooperativa que eu trabalhei, era verdade, foi a revolução da mulher, porque ela foi calada ali, se capacitando mais, entrando para o mercado de trabalho, né, se sujeitando, às vezes ainda ganhar menos, mas ela foi, e eu quando eu dava aula, já dei aula em faculdades pequenas de agronomia, eu no meu tempo era uma mulher para 100 homens, né, quando eu me formei. Depois, quando eu já dava aula, já eram ali 3 para 20, 5 para, né, já foi melhorando um pouco. E eu falava, olha, vocês têm que ser melhor do que esses 20 homens dessa sala para vocês conseguir. E realmente as que entravam, as que conseguiam, porque muitas desistiam pelo caminho. Né? Na minha turma, nós entrávamos 15 mulheres para 210 alunos, metade dessas desistia antes do final do primeiro ano, as que formavam eram 5, e 3 não trabalharam na área, então era um funil muito difícil. Graças a Deus isso está mudando, né? Isso está mudando. Vou pegar aqui só... Oi, pode falar, Tati. Pensa na dificuldade que é para a gente mesmo, principalmente a mulher naquela época, onde toda a obrigação dentro de casa, com filho, com marido, e ainda ter que provar ser melhor que o homem na questão da profissão, é muito difícil, gente. As mulheres foram silenciosas, mas foram, assim, guerreiras demais para estar conseguindo, né, mostrar que não tem isso, que a gente não é diferente dos homens e que não tem isso que obrigação de casa, filhos, isso é coisa da mulher, tem que ser mulher. É verdade. A Ana Teodoro está perguntando onde ela acha o teu livro, Tati, para comprar. Onde ela pode comprar teu livro? Tá, aqui em Divinópolis, na Boutique do Livro, e também na internet, se ela pesquisar lá, ela acha onde consegue meu livro, mas ela pode entrar em contato comigo também, que eu também tenho para vender. Ah, tá bom. Então aí você manda... Se entrar lá pelo meu canal ou pelas minhas redes sociais, Tatiana Fonsecas, né? Instagram ou Facebook. Gente, então falem com a Tati lá no Instagram, né? Manda um direct, né, Tati? Põe de novo aí o Insta dela, o Rosa, se puder. Qual Né? que é o Insta mesmo, Tati? Tatiana Fonsecas. Tudo junto? No final. Tatiana Fonseca com... Tem um S no final. Tatiana Fonseca. Ah, então tá bom. Gente, já coloquei aqui, ó. Estão elogiando, que maravilha esse canal feminino. Assuntos interessantes. A Sandra Santos falou para a Tati que a sua história é necessária e parabéns, muito, muito interessante a história. Ó, a Alessandra Mafa, juntas somos mais fortes.
É. Tem bastante Gente, e comentário. mais uma coisinha que a gente quer falar, vocês podem aproveitar o chat aí, nós estamos com uns planos aí, eu e a Rosa, de fazer uns super temas aí, já estamos agitando aí os, os próximos convidados, Estamos na mas luta. queremos também que vocês sugiram tópicos aí, viu? Podem escrever, que isso vai nos ajudar para Ai, quem a gente for bem, convidar para fazer temas bem, né, e bem polêmicos lembrado, mesmo, né, Tana. bem importantes para a gente discutir aqui e trazer mesmo à tona, né, diferentes pontos de vista, diferentes situações, a gente poder compartilhar aqui com todo mundo, né? E eu queria te perguntar a você mais, Tati, o que você sugeriria, por exemplo, assim, que a gente viu aqui que tem algumas pessoas aqui, além de leitoras, né, tem pessoas também que são escritoras aqui, né, também estão se aventurando. Você tem alguma sugestão para dar para as pessoas, ou pessoas que sejam criativas, não precisa ser necessariamente a literatura, mas como você falou, que você é atriz, você faz muitas outras coisas, como é que, fala para as pessoas, como é que você conseguiu conciliar isso tudo, né, já que a mulher tem jornada dupla, tripla, como que você conciliou esse seu lado também aí artístico? Gente, é muito engraçado, porque às vezes eu acho que eu procrastino muito. Eu penso, nossa, eu podia fazer muito mais. Mas aí, de vez em quando, eu encontro com alguém e fala, nossa, como você consegue fazer tudo isso? Aí eu fico, né? A gente se cobra muito. Então, eu acho assim que aproveitar momentos, aproveitar inspiração, né? Momentos de ócio também é importante, mas não se privar também das coisas que tem vontade de fazer, não. Né? Mas para você conseguir ter momentos de ócio, você tem que se permitir ou negociar isso também, né? Porque tem mulheres que puxam para si tanta responsabilidade da casa, dos filhos, de tudo, que ela não consegue, ela não se vê, né? Ela não se vê sem ter essa função, né? Ela não imagina, né? Porque às vezes isso já vem de tão, já está tão, né, instituído na Enraizado. cabeça, enraizado, né? Sim, Arraigado, sim. né? É, Rosa, você podia dar um toque agora no pessoal, acho que você não falou, no início, você, só para lembrar para a turma aqui que está ainda aqui, você vai fazer agora um sorteio no final, quando a gente estiver perto de Ah, terminar. pois é, a melhor Você parte, não falou, fala para o gente. pessoal também, Vou falar aqui que eu faz uma prometi surpresa no final. para as minhas leitoras queridas, né, que eu faria um sorteio. Eu no passado eu tive uma loja de semijoias, né, e eu ainda tenho umas semijoias e vou sortear, olha, não sei se dá para ver, uma gargantilha toda cravejada, tá vendo? Ó, Que linda. E eu vou sortear aí com as queridas que estão na nossa live, que estão nos tá. apoiando aí, né, os nossos perrengues, Então vamos nossos fazer problemas é. tecnológicos. Vamos fazer assim, antes da gente fechar com a Tati, né, Tati? É, Pensa aí, vê se as pessoas têm mais alguma pergunta, que a gente daqui a pouco está pois é, chegando ao vamos ver final. aqui, ó. Vocês querem fazer mais alguma pergunta para alguma de nós três? Pois Aqui, né, é. para a gente depois, antes de finalizar. Pergunta parece que não tem mais, tem Vamos bastante ver. elogio aqui, parabenizando a iniciativa do canal. A Vanessa Dias falou linda, não sei para qual das três que ela falou, mas acho Passei. Todas, isso aí é do vamos coletivo. todas nós somos lindas. É, Quem mais aqui, ó? Ana Teodoro, ok, já, obrigado, já te achei no Insta, falou que vai falar com você. beleza. Rosa, Pois você quer, a gente tem duas maneiras, não planejamos isso. A gente pede para a Tatiana falar uma mensagem bonita no final agora, e depois pois é. sorteia, ou faz o sorteio e deixa a mensagem para o final, você que sabe. Aproveitar que o Ai, pessoal está meninas, aí. vocês que sabem também, não sei, eu tô Então, perdida. Tati, então pensa aí numa Não sei. frase, numa mensagem, numa citação que você tenha, não sei, Eu vou alguma. citar Ai, um tem uma. poema que eu fiz, então, pode ser? Ah, Ai, ok. posso só falar uma coisa antes, daquelas bem mal educadas, né? Que você acabou de falar para você falar. É que é a última perguntinha, ó, a Eliana Severino
tá falando para falar um pouco da solteirona de 3 filhos, 2 filhos e 3 celulites, que é o meu é o meu segundo livro, Tati, esse nome, Uma Solteirona com 2 filhos e 3 celulites. Então, esse livro foi muito inspirado na minha vida, sabe? Então, as minhas vivências diárias aí de mãe, de profissional, da mulher que está entrando nos 40 anos, já está se achando velha, já está meio insegura, está numa crise de idade. Então, o da solteirona, a inspiração foi essa, tá bom? Fala o nome direitinho, o título do livro, Rosa, para o pessoal. Ah, sim. Uma solteirona com 2 filhos e 3 celulites. É o nome do livro. Esse livro aí eu posso falar para vocês, gente, que eu terminei de ler recente, vão morrer de rir. A Rosa é muito criativa. Tem uma pegada de humor. Né? Tem uma pegada de humor que não é fácil, viu? Não é fácil fazer humor. Eu vou mandar para você, Tati, em agradecimento à sua participação. E vamos fazer então, antes da gente terminar, né? Então, Tati, fala uma mensagem que aí a Rosa já pode depois sortear aí, vai vendo o nome das pessoas. E mais uma última coisa, o pessoal está perguntando se as lives têm programação pré-definida ou quando vai ser a próxima. Nós estamos acertando com uma pessoa, né, uma próxima entrevistada. 2 de junho, a nossa ideia vai tentar fazer quinzenal, a gente tentar quinzenal, mais ou menos, mas ainda estamos acertando aí com os entrevistados, tá? E a gente já coloca aqui, a gente pega o nome de vocês e coloca aqui no canal também a próxima, tá bom? Para vocês. Mas vamos lá, Tati, fala aí um poema, então, que você falou que ia falar para nós. É porque quando a Rosa me falou que vocês gostaram do poema lá do vídeo da Mulher Madura, na hora que ela falou, eu até achei que fosse o meu, porque eu tenho um que chama Mulher Madura. Aí eu voltei lá, falei, qual que eu tinha gravado? Aí eu vi que era esse, da Vanessa Pena, porque o meu é pequenininho, não é ele, não. Aí eu falei, então vou aproveitar e ler ele. Achei ele aqui. Mulher Madura, Tatiana Fonseca. Mulher madura não tem mimimi. Ela sabe o que quer e não precisa mentir. Enquanto a novinha tem a beleza da pele, a madura tem a beleza da experiência. A beleza da sabedoria, da essência e da independência. Quanto mais experiente, mais sábia. Quanto mais sábia, mais admiração de quem a vê. Por isso digo sem medo agora, que não troco minhas ruguinhas pela pele que tive outrora. Muito bom, maravilhoso. Parabéns. Gente, muito obrigado aí. Lembrando aí, quem inscreveu no canal, puder dar o joinha também, né, para a gente ver aí como é que está o conteúdo, quem está gostando. E, Rosa, veja eu fiz o sorteio aqui mais malemar do que deu para fazer. Eu não conheço também, Vanessa Dias. Quem que é Vanessa Dias? É conhecida tua, Tana, ou é minha? Eu não sei, mandei para um monte de pessoas. Eu também mandei. Vanessa, algumas leituras eu falo. Vamos lá. Foi a sorteada, então, agora? Vou colocar aqui, Vanessa Dias. Opa! Vanessa, então você acabou de ser contemplada com uma gargantilha aí. Manda para nós o endereço no chat ou depois, né, para a gente no nosso Insta, ou no da Rosa, ou no meu, tá? Os nossos Instas estão ali no canal, tá? Lá no final. Vou pedir para ela deixar o e-mail aqui, pelo menos, né? Sim. Deixa o seu e-mail. Ou manda no meu também, Rosa Falac. Isso. Parabéns, Vanessa, já ganhou uma lembrança nossa aqui. Tá? Obrigada, pessoal, aí pela, né, a gente vai tentar fazer, a gente quis fazer hoje mais curto, desculpas aí pelo iniciozinho, mas gente, e olha que a gente vocês estarem aqui. A gente ainda testou durante a semana, eu e a Tana. Não tem problema, mas a gente agora vai cada vez fazer melhor, e muito obrigado, Tatiana, pela sua presença, por trazer aí também essa riqueza aí da tua inspiração, da sua arte também, muito obrigada. Obrigada, Tati, viu? E pela paciência também todo mundo está assistindo de ter sido nossa cobaia.
Brigadão, gente. Nos vemos em Beijo. breve. Beijo grande, grande. Vanessa, Vamos que manda um vamos. e-mail para mim, Vanessa, que ganhou a gargantilha. Acho que ela mandou. Não? Mandou já? A gente vê daqui a pouquinho. Então tá bom, Mas ela gente. entra em contato. Beijo, meninas. Beijo, Tchau, tchau. fiquem com Deus. Boa noite, Boa noite, turma. bom final de semana. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Acho.